Aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da Rádio Vitrine. Terça-feira, dia 24 de abril de 2018. E hoje estamos ao vivo aqui com o nosso querido vereador Paulo Renato, né? Ontem, como todos souberam aí, uma polêmica muito grande gerada na cidade a respeito da emenda que tinha que ser votada. Muitos misturaram alho com bugalhos, não entenderam as emendas e estavam lá desde a meio-dia, 1h, formando fila. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vim até aqui a nossa Rádio Vitrine para poder deixar informado os nossos ouvintes sobre a sessão que houve ontem na nossa Câmara Municipal a respeito desse impasse que vem aí entre o rodeio, a proteção dos animais, que é certo, que é errado. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, Valério. Quero que nos ouvem, que nos acompanham através das redes sociais. Um prazer estar aqui, sempre falando com você. E de um assunto, como você disse, um pouco tanto polêmico, né, que a gente está avaliando na Câmara Municipal. Desde isso já vem a 3 sessões, né, um pouco mais de tempo que esse projeto já está tramitando na Câmara. Projeto que gera bastante discussão, né? Eu acho que tem todo o sentido de ter realmente discussão, e a gente ontem mais uma vez passamos por uma sessão bastante movimentada, né? Uma grande multidão esteve acompanhando a sessão na Câmara Municipal, e também acho que foi o recorde de visualizações, de acesso tanto da TV Câmara quanto no Facebook, que transmitiu ao vivo, né? Nos outros sites, e a imprensa também divulgou essa sessão. Então acho que foi mais uma sessão importante que a gente pôde discutir bastante, ouvir as pessoas. Eu acho que esse é o trabalho fundamental da Câmara Municipal. Sem dúvida nenhuma. Ontem a gente sabia, né, que ia gerar muita polêmica, como já vinha sendo dito nas redes sociais. Uma opinião minha, viu, vereador? Foi o intuito e a má disposição das pessoas dentro dessa semana, nas redes sociais, as ofensas. Isso me deixou muito triste, sabe? Porque Botucatu sempre foi uma cidade pacata, uma cidade onde sempre se conversou, sempre chegou no assunto, mas eu acho que muita gente extrapolou o que, né, veio passando na cabeça. Muita gente não entendeu a lei que ia ser votada, né? Na realidade, ali, muita gente achou que ia ser votada a lei do rodeio. E no intuito da sessão, que foi ministrada ontem, não tinha nada a ver com o rodeio, né, vereador? Valério, assim, é importante esse momento para a gente esclarecer. O que está passando pela Câmara, para que as pessoas entendam, é um projeto que trata da proteção e o bem-estar animal, né? O que acontece quando cita a questão do rodeio? Ele está sendo tratado também nessa legislação, porque no artigo 9º ele trata do rodeio, das provas equestres, né, de todos os eventos relacionados aos animais de grande porte. Então, essa lei ela trata de uma série de assuntos relacionados aos animais. O que a gente, em especial, eu, o vereador Carreira, o Cula, a dona Jamila, né, fizemos uma emenda relacionada a isso. Várias emendas, na verdade, foram propostas nessa lei, né? E a gente está pedindo, e muitas vezes vem protelando, pedindo adiamento dessa legislação, porque uma parte importantíssima da população que se envolve diretamente e é atingida nesse projeto de lei é a classe dos produtores rurais, dos criadores, né, do agronegócio. Quando a gente vai tratar da causa animal, automaticamente essas são as primeiras pessoas que a gente precisa ouvir, né? Porque são os criadores, são os protetores naturais, né? Sim, claro. Isso é óbvio, não tem como ser diferente.
E não tem nada a ver de acirrar uma guerra, nós contra eles, não é absolutamente nada disso. E muitas pessoas confundem, né? Porque todos os que estavam muitas vezes se degladiando nas redes sociais são protetores, né? Eles se esquecem que estão do mesmo lado. O intuito de todos é o bem-estar animal, independente se são os praticantes de provas equestres, se é o pessoal que acha que tem que voltar ao rodeio, se são as pessoas que cuidam dos animais domésticos, dos cachorros, dos gatos. Se a gente for ver de toda essa discussão, quase que 100% dessas pessoas têm animais em casa, né? Perfeito, então, perfeito. Não tem sentido essa discussão de falar que esse maltrata, esse não protege, esse não... Todos conhecem a causa de forma natural e eu acho que é nesse momento que a gente vê que muitos erros que acontecem na política do Brasil é por essa questão da gente enxergar, da gente não conseguir enxergar de forma ampla, né, de forma de ver os vários pontos e focar exatamente naquilo que interessa ouvir ou falar. E a gente viu bastante isso. Então, ao invés de discutir todas as emendas, de tudo aquilo que a lei tratava, a gente ficava discutindo pontos, um tentando alfinetar o outro, e não tem absolutamente nenhum sentido. E aí, voltando para essa questão da lei, a classe rural, agropecuária, se sentiu que não foi ouvida nesse projeto. Nós fizemos uma primeira reunião com o Palinha, foi contratado pelo prefeito Pardini para que pudesse coordenar toda a parte da elaboração dessa lei, né, fazendo todo esse trâmite. Ele nos falou em uma reunião com parte com uma comissão dos agricultores que realmente eles não foram ouvidos, né, até porque se a gente pegar Botucatu, acho que o terceiro município com maior extensão territorial, nós temos uma gama enorme de produção, de criadores, de diversas atividades, diversos ramos de atividade. E é muito difícil, eles não são tão organizados como são as ONGs de proteção. As ONGs já têm CNPJ, eles são constituídos. Os produtores rurais, eles não têm essa habilidade. E nós, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que na Câmara tem esse sentimento, nós temos a responsabilidade, porque nós que representamos, nós somos eleitos para representar a população. Perfeitamente. E nós não fomos eleitos para representar classes, nós somos eleitos para representar a sociedade, o bem-estar da sociedade. Quando essas pessoas chegaram até a Câmara, que já era na última audiência pública, falando, nós precisamos ser ouvidos, a gente está vendo que nessa lei tem alguns pontos que vão nos afetar, ou que a gente não entendeu. E pode prejudicar eles lá na frente, né, vereador? Muitas coisas aí, daqui a pouco o nego não vai poder nem tirar a lei de uma vaca mais. Exato, Valério, isso é importante você falar, e eu disse isso para eles ontem. 1 vírgula em um parágrafo de uma lei, ela pode mudar a vida das pessoas. Não tenha dúvida. Então, é muito sério, é muito importante que a gente possa explicar, e eu acho que esse é o momento. A lei está em trâmite, ainda ela não foi aprovada por causa desses adiamentos, para que a gente desse oportunidade de explicar para essas pessoas, né, o que realmente está sendo feito na lei, e para isso que nós, mais uma vez, ontem eu fiz o pedido de vistas. Nessa semana eles querem ser recebidos pelo prefeito Pardini. Eu tenho certeza que o prefeito irá recebê-los para dar mais esclarecimentos, para que eles possam colocar o ponto de vista para o prefeito, assim como colocou para nós na Câmara, e para que a gente... Eu acho que o grande risco do político é não saber ouvir, né? Eu acho que esse erro eu não vou cometer, né? A gente pode ser aqui, o pessoal pode questionar, porque não aprova a lei, mas enquanto a gente não sanar a dúvida de todas as pessoas que são envolvidas, a gente corre risco de cometer erro na aprovação de um projeto de lei. Então é isso que a gente está fazendo nesse momento, de dar oportunidade para que todos aqueles que têm o direito de estarem envolvidos e mais do que isso, podem ter o seu direito cerceado ou afetado, ou ainda que não entendeu como isso vai acontecer, ou se vai haver uma mudança de procedimento, de fiscalização, de posturas, a gente precisa dar voz a essas pessoas e, mais do que isso, explicar o que realmente essa lei trata, né, de todos os lados, né? Eu acho que assim, se as ONGs e os protetores estão satisfeitos com a parte deles, que bom, isso é importante para nós. Sem dúvida. Acho que nós conseguimos acertar o que eles queriam, né? Eu acho que é fundamental, eu acho que o Palinha fez bem esse trabalho, né? Mas o outro lado ainda não está satisfeito. Então a gente precisa, e nós temos tempo ainda para
para debater, para que a gente chegue num consenso, para chegar no que é bom para todos, e não bom apenas para uma parte, para uma classe. Nós vivemos em sociedade, então tem que ser bom para a sociedade, nesse caso tem que ser bom para o bem-estar animal, que é o objetivo de todos, seja do agronegócio, dos criadores, como também das ONGs, dos protetores, dos simpatizantes, de todas aquelas pessoas que se envolvem. E para você ter uma ideia, ontem tinham famílias da parte da proteção animal na cidade, que tinha o filho estava apoiando a questão da causa dos grandes animais, do rodeio, das provas equestres, e o pai, a mãe da proteção. E eu acho que não tem... Acho que é a parte mais fantástica da democracia. Sem dúvida. E que essa discussão tem que ter, não tem problema nenhum em discutir, em colocar o ponto de vista. Eu acho que e a Câmara é feita para isso, né? Acho que é o momento que a gente exerce a democracia, mas não de agressão, né? Perfeitamente. Eu posso até discordar de você, mas nem por isso eu preciso te agredir. Foi o que eu disse ontem aqui na hora do almoço, a hora que a gente estava fazendo nosso jornal, até eu indaguei muito bem isso aí, eu deixei muito bem claro que, pelo que a gente vinha acompanhando nas redes sociais aí, esse monte de tipo de ofensa, eu acho que isso aí, hoje, no século XXI que a gente está, eu acho que é uma coisa que tinha que ser banada, tinha que ser extinta, porque, veja bem, hoje, uma boa conversa, a Casa de Lei está lá para receber o povo. Vocês, os vereadores, como eu sempre digo aqui, eu acho que, na minha opinião aqui, que eu acompanho em política há muitos anos, eu acho que é uma das câmaras mais bem montadas de Botucatu desde a existência dela, sabe? Onde tem pessoas jovens, pessoas com ideais, pessoas que têm a sua personalidade e outra, sabe ouvir a população. Então, num caso desse, a gente toma base aqui, como ontem eu disse, você toma base aí por Lençóis Paulista, Facilpa. Você toma base por Jaguariúna, você toma base por Avaré, você toma base pelo rodeio de Barretos. Exatamente. Veja bem, se tudo isso, essas ONGs, tivessem chegado a um consenso, não, o animal é totalmente prejudicado. Será que nessas outras cidades teriam? Exatamente. Não é verdade o que eu estou dizendo? Sem dúvida, Valério. E hoje, por exemplo, evoluiu muito, né? Por exemplo, hoje nós temos regras extremamente severas. E nessas cidades que você falou, existem sim os protetores dos claro. Animais. Inclusive, em Botucatu, né? Se a gente tiver provas, rodeio, tem a possibilidade do conselho ser um órgão fiscalizador. Né? Por isso que tinha que ser montada essa comissão como vocês querem. Exatamente. Quem faz parte das provas... Hoje nós temos aqui 5 campeões nacionais da questão do laço. Nós temos Ana Laura Savini, que já veio aqui algumas vezes, que é um fenômeno das provas de tambor. Nós temos inúmeros competidores em Botucatu. Tem o Felipe da Rodeio Store. O Felipe da Rodeio Store, que é outro campeão. Né, a Avaré está recebendo a prova na BQM, né, então. Vai deixar na cidade uma receita de 7 milhões de reais, uma geração de emprego enorme, mas acima de tudo isso é que essas pessoas que fazem, elas têm um cuidado extremo com os animais, e elas não se furtam em nenhum momento de serem fiscalizadas, elas não restringem nenhuma dessas pessoas que foram na Câmara falar, nós queremos fazer rodeio, nós queremos fazer a prova disso, queremos fazer a prova do tambor, mas nós não queremos ser fiscalizados, nós não queremos ninguém. Nada a ver, de maneira nenhuma, eles são os primeiros a chamar. Nós recebemos na Câmara um convite da BQM, né, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha, que estão realizando esse evento, que é um dos maiores eventos do Brasil, né, para que os vereadores pudessem ir conhecer, e eu acho que isso é importante, conhecer e ver o que é importante para o município, e discutir. Se a população entender, na sua maioria, que não é hora ou não é um momento de aprovar, não tem problema. Mas se entender que é o momento, por que não fazer? Né? Eu acho que nós temos todas as condições, nós somos, como você disse, uma cidade ordeira, de um povo educado, que sabe sentar, que sabe discutir, que sabe colocar o seu posicionamento. E o que nós vimos nos últimos dias, lógico que são questões pontuais de algumas pessoas tentando tirar o foco e passando para a parte da agressão. Né? Esse foi o grande problema em toda essa matéria, né? E eu acho que a hora que entra para a parte agressiva, de denegrir, certamente é porque não tem mais argumento.
Perfeito. Né? Porque quando tem argumento, você vai discutir, você vai colocar o seu ponto de vista, você vai colocar o material, as suas pesquisas, por que você acha, qual é a convicção. Quando se perde isso, começa as agressões. Eu acho que não tem sentido, inclusive muitas pessoas de fora, pessoas fizeram bastante Facebook fake para agredir, para criar essa situação. É esse que é aquele que gosta de dar o tapa, mas não quer mostrar a mão. Exatamente. E essas pessoas não aparecem. Não aparecem. E ontem, Valério, eu acho que foi assim, para nós, ficou, acho que uma grande lição na Câmara. Nós recebemos lá muitas pessoas, milhares de pessoas foram até a Câmara, foram protetores, foram pessoal do grande porte. É extremamente ordeiro, em nenhum momento houve agressão, em nenhum momento houve xingamento. Eu acompanhei. Então, quem realmente se envolve com a causa são pessoas que querem o bem-estar animal, que querem discutir o projeto de lei e que não querem, não são essas pessoas que querem colocar esse contra aquele, porque o mais importante é a cidade ganhar, realmente a gente conseguir uma boa legislação para a proteção dos animais e sem cercear o direito de ninguém. Né? A proibição, perfeito. Acho que sim, proibir é a forma mais burra de tentar resolver um problema. Né? Não tem porquê. Vou proibir por quê? Não, tem que proibir. Não, se tem regra, se tem legislação... E outra coisa, né, vereador? Como vocês disseram muito bem lá ontem, foi muito bem colocado ontem, essa lei já existe desde 1980. E o pessoal veio agora, né, levar à tona isso aí, que é uma coisa que podia ter sido discutido há 10 anos. Exatamente. Né, dentro da Câmara, vocês não estavam lá, a maior parte dos vereadores que atuam hoje dentro da Câmara não estavam lá quando foi feita essa lei. Teve vereador que subiu na tribuna que, para mim, se exaltou dentro de uma medida que já podia ter sido estudada. Se ele é a favor ou se ele é contra isso, o projeto estava lá há 10 anos. Exatamente. Por que não foi a fundo? Por que não juntou esse pessoal? Por que não juntou essas ONG? É claro que eu acho que hoje, um ser humano, numa sã consciência, ele não vai arrumar um cachorro para bater no cachorro todo dia. Exatamente. Ele não vai comprar um cavalo para judiar do cavalo todo dia. Como a Ana Laura que veio aqui, a gente conversa com ela, você vê o brilho no olho daquela criança do tratamento que ela tem com o animal. Ela foi participar de uma prova, o cavalo tomou um coice de outro cavalo e não pôde participar da prova, a menina ficou derrotada. Quer dizer, se ela não ligasse para isso, se ela não tivesse o cuidado necessário com o animal dela, ela estaria pouco ligando. Né? E é verdade, Valéria, a relação das pessoas, e a gente não pode diferenciar. Muitas vezes, tem alguns extremistas, tanto da causa de proteção animal, quanto também tem algumas pessoas extremistas na questão da agropecuária ou dos criadores. Tem dos dois lados. Então, essa parte a gente tem que tirar. Né? Nós temos que avaliar e dar ouvido, dar voz para aquelas pessoas que realmente estão engajadas, são comprometidas a resolver o problema com a causa animal, né? Em todas as esferas. Né? Nós não podemos achar, porque eu sou do sítio ou é criador, ele não protege animal, ele tem o instinto natural de proteger, porque a grande maioria dos animais vem... Você vê esses animais hoje que participam disso aí, é animal, não é de 500 cruzeiros, de 1000 cruzeiros, não. Mas animais de 50 mil, de 100 mil reais aí, que é colocado tem boi de rodeio que custa R$1 milhão. Ah lá, R$1 milhão. Quem que tem um patrimônio desse investido em um animal e vai maltratar? E outro vai colocar lá para ser maltratado. Exatamente. De forma alguma vai querer jogar dinheiro no lixo. Então, nós, para começar, nós temos, né, algumas leis instituídas no Brasil. Nós acabamos faz 2 anos, né, a lei que instituiu como patrimônio e manifestação cultural as provas de rodeios, as provas equestres, inclusive está na Constituição Federal. Né? Se a gente for avaliar bem, o município ele não pode ser superior, não pode fazer uma legislação que transgrida a legislação federal, até porque existe a hierarquia das leis, né? Legislação federal, do estado e municipal. Então, a gente precisa avaliar muito bem. E nesse momento, o que nós temos que fazer na legislação de proteção animal é um regramento. Eu acho que isso é fundamental. Acho que nós temos que ter regras rígidas, nós temos que ter regulamentos, nós não temos que proibir nada, mas nós temos que criar todas as regras necessárias para que a gente possa ter condição de fiscalizar, para que as ONGs possam participar,
para que possam opinar, para que possam fiscalizar, para que o pessoal do grande porte também possa se envolver, e é exatamente o que nós fizemos ontem, Valério, no Conselho de Proteção Animal. Ontem nós conseguimos aprovar, né, que é uma parte que vai ajudar na legislação que a gente está tratando, é o projeto 73, que eu pedi vista para que a gente tenha mais esse tempo, mas o Conselho nós conseguimos aprovar ontem, com emenda feita de forma coletiva, né, de todos os 11 vereadores assinaram, tanto a situação como a oposição, todos assinaram, né? Assinou a dona Jamila, assinou o Zé Fernandes, o Laudo, eu, o Carreira, o Cula, a Rosielo, o Abelardo, o Trigo, o Isaías e a Alessandra. Todos assinaram, porque nós transformamos o Conselho da Causa de Proteção Animal, que ele se torne paritário. Nós tiramos aquele conselho viciado, que já tinha algumas cadeiras destinadas para ONG tal, ou para classe tal. Então, nós deixamos, são 16 membros que vão participar do conselho, 8 são nomeados pelo prefeito, de algumas secretarias, Secretaria do Verde, Assistência Social, Saúde, que vem essa nomeação, e os 8 membros são da sociedade civil e serão eletivos. Quem tiver a maior quantidade de votos será eleito. Então, fica extremamente democrático, né? E aí passa essa discussão para quem realmente tem essa condição de fazer, que são os protetores, que são o pessoal do grande porte. Então, vai ficar essa decisão para eles, fica muito mais democrático. Tanto é que houve um consenso dos 11 vereadores para que a gente pudesse tornar esse conselho extremamente participativo, né, sem nenhum vício nesse conselho, para que fique realmente paritário, igualitário, para que todos tenham condição de participar e poder trabalhar na causa animal em conjunto. É isso que eu queria colocar, o senhor colocou muito bem, e muito bem colocado ontem, tanto ontem na tribuna, como no seu dia a dia, que você vem nas suas redes sociais, vem divulgando, né? O que eu disse aí, vou tornar a ser repetido, não concordo com as ofensas, ou seja, ela particular, ofender uma mãe, ofender um pai, ofender uma irmã. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que cada um tem que tomar o seu consenso e ter a sua própria idealização. Agora, veja bem, eu me coloco no lugar de vocês, como é que vocês podem tomar uma decisão entre 11 pessoas de uma cidade inteira, de uma cultura, vamos dizer assim. Porque se as outras cidades têm, essas ONGs têm que se formar. Hoje a coisa se mudou muito, a coisa evoluiu muito. Hoje não tem mais aquelas cordas que corta, não tem mais aqueles arreios que machuca, é tudo proibido. Então, eu acredito que dentro de cada um desses parâmetros, tanto da prova de laço como no próprio rodeio, o próprio equipamento foi se adequado para isso. E montando-se uma comissão dessa, veterinários, zootecnistas, quem for o que for, que consegue tratar desses animais, vai ter que ter um parecer. Isso pode e isso não pode. Aí sim chegar na Câmara Municipal, como o senhor disse, com os dois lados, num bom consenso para quê? Para que tudo saia como tem que sair. Senão as outras cidades também teriam tudo sido barradas. O senhor não concorda comigo? Exatamente, Valério. Eu acho que você disse muito bem, nós não podemos, em nenhum lado, ser o dono da razão. Não posso, numa discussão, tapar os ouvidos e os olhos, falar, não, minha posição é essa e pronto, acabou. Né? Eu acho que nós temos que ter essa discussão para que haja um consenso, para que haja abertura dos dois lados. Muita gente fala sem conhecer, né, dos dois lados. Muita gente fala que no rodeio coloca alguma coisa para apertar o testículo do boi, uma coisa completamente absurda, e fica batendo nessa tecla para tentar constranger ou tirar o foco. Assim como também do outro lado fala que as ONGs não trabalham, que elas não querem saber, que elas querem pegar dinheiro da prefeitura. Não é isso, a gente tem um trabalho sério dos dois lados. Com certeza. Mas para que nós precisamos fazer com que essas pessoas sentem numa mesma mesa e discutam ideias, e não se agridam, e não mostrem posicionamento irreversível. Isso não é discussão, isso não é debate, ou não é querer chegar a algum lugar, né, ou alguma solução. Então, acho que o mais importante é que existe um trabalho sério dos dois lados. E a lei trata para o bem comum. Então, nós precisamos
dessa discussão, não adianta o vereador, o prefeito, decidir o que é bom para a população. Eu não consigo decidir o que é importante para a pessoa que está lá no sítio, para a pessoa que está tirando leite, para a pessoa que precisa tocar o bezerro, precisa curar um animal, para a pessoa que é criadora, para a pessoa que está com a ONG aqui fazendo fiscalização, que está com 40, 50 cachorros cuidando bem. Eu não consigo, e nenhum vereador tem a condição de decidir o que é bom para essas pessoas. Elas precisam nos mostrar o que é importante nesse projeto de lei para que a gente consiga melhorar cada dia mais a questão da proteção animal, seja de estrutura, de participação do poder público, do executivo, do legislativo, na fiscalização. Elas precisam nos dizer. Então, enquanto houver essa questão de degladiar, de criticar, muitas pessoas ameaçando alguns vereadores, vereadoras ficaram o senhor mesmo foi ameaçado. Foi o primeiro a ser ameaçado, falaram que eu tinha que morrer, que alguém ia me matar, que coisa. Que eu tinha parte com o demônio, por isso que... umas coisas absurdas, Valério. E eu falei isso ontem na tribuna. Isso não me assusta, né? Você sabe, eu sou da área de segurança, durante anos comandei a Guarda Municipal, então o que eu mais recebi na vida até hoje... Você já tinha corrido faz tempo, né? Foi ameaça. Então essas coisas não tem nenhum sentido, mas pessoas tiveram a família ameaçada, filho, né, falando que sabe onde o filho está, que horas que o filho sai da escola. Então não tem nenhum sentido. As pessoas que têm esse comportamento, se ela não consegue ter amor ao próximo, ao seu semelhante, você imagina se ela tem amor a um animal. É óbvio que não. Né? Com certeza. Então, quem tem esse sentimento, se ela não consegue ter o sentimento humano, ela não vai ter condições de amar um animal, de proteger. Então, essas pessoas certamente não devem participar e muito menos devem serem ouvidas. Né? Nós queremos aqui pessoas com conteúdo que tragam realmente aquilo que é importante para a população. Aqueles que querem tumultuar ou tentar amedrontar, ganhar no grito, isso não existe. Né? Sabe, essas ameaças, essas coisas aí, eu acho que no século que nós estamos vivendo hoje, é uma afronta muito grande, porque é aquela pessoa que não tem capacidade para poder sentar e dialogar, a chegar num bom senso. Eu acho que tudo é um bom senso, tanto de um lado como do outro. Né? Vocês hoje pegaram uma bomba. Os vereadores receberam uma bomba. Esse projeto está desde 1980 na Câmara, né? Já era para ter sido colocado, não sei o que lá. Agora foi aberto esse processo novamente. Muita gente aí que lá em 1980 era a favor, hoje está contra. Sem dúvida. Né? Então muita gente aí pulou o muro. Exatamente. E tem isso que você está falando é importante, porque tem... quando eu sou vereador de primeiro mandato, você sabe, e muitas vezes tem alguns temas, falar, esse tema não é bom mexer, porque isso é muito espinhoso, isso aí vai dar discussão. E eu não me futo em nenhum momento. Tem gente que fica, não, mas me marca lá, mas se você apoiar o rodeio, olha aqui, esse vereador apoia o rodeio, não votem nele. O outro, mas esse apoia o cachorro, não vota. Eu não estou na Câmara para barganhar, para negociar com essa classe ou com aquela. Eu, como os demais vereadores, nós estamos lá para decidir o que é importante para a cidade. Imagina se todo projeto de lei discute a vida da população. Senhora. Imagina um dia eu vou discutir com o pessoal da saúde. Não tem jeito. Quem está na vida pública e não tem coragem e poder de decisão, pode pegar e ir para casa. E eu acho que outra coisa, essas comissões deviam ser feitas, além de quem tem o manuseio do dia a dia, dentro da parte animal, ou pequeno, grande, médio porte, teria que ser o quê? Veterinários, pessoas capacitadas, que mexem com isso, que vão, que frequentam. Tem Barretos, como a gente disse, vários lugares aí, é só ir lá e ver como é que é procedido, como que faz um procedimento desse para poder pôr um animal na arena, ou um rodeio, ou seja lá o que for. Só que tem que ter uma sequência, porque senão o que acontece? A bomba sobra na mão do vereador, muitos vereadores não sabem nem que é campo. Exatamente. Não sabem que é trabalhar no campo. É o que eu te falei, não dá para você decidir aquilo que é importante para uma classe e que você não tem condições técnicas de saber. Por isso que é importante, não tanto a Câmara quanto o Executivo.
Não dá para você achar que isso é um iluminado e que você criou um projeto de lei perfeito. Isso não existe em nenhuma das situações. Nenhuma. Não há o iluminado, o dono da sabedoria que vai conseguir fazer isso. Por isso que nessas últimas sessões a gente vem tentando retardar, a gente pedir de vista, adiamento, para que as pessoas possam serem ouvidas. Pra você ter uma ideia, nesse projeto de lei, a gente inclusive fizemos uma emenda também, que vai ser votada junto com o projeto, que ela restringia as pessoas de criarem animais de grande porte na área urbana. Só que se esquece, por exemplo, quem tem uma chácara de 5, 10 mil metros na região aqui da Gastão da Alfarra, na Demétria, quem tem no Vista Alegre, a pessoa lutou a vida inteira para comprar uma chácara para poder morar. Muitas pessoas têm esse sonho, o brasileiro tem esse sonho de ter o seu sítiozinho, de quando se aposentar, e nós temos milhares de pessoas que conseguiram esse sonho. Aí você manda um projeto de lei e você restringe, e a partir da aprovação, essa pessoa ela vai ter que pegar o seu animal ou ela vai ter que vender lá, ela não vai ter mais. Não vai poder mandar de cavalo, de charrete? Exatamente. Então, a gente, para estar no poder público, a gente precisa ter sensibilidade. Nós precisamos ter essa sensibilidade de enxergar de forma mais ampla, né? Uhum. Tem que se criar uma restrição, também não sou a favor de criar um cavalo, um boi, porco. Aí no meio do asfalto, né? Num terreno de 250 metros, não tem sentido. Não tem sentido. Né? Tanto para o animal e principalmente para o vizinho, isso vai causar um transtorno. Mas a partir do momento que a gente restringe toda a área urbana, a gente esquece que na área urbana nós temos pequenos sítios, pequenas chácaras, que é considerado, e tem todas as condições para que a gente possa atender a população nesse sentido. Então, a gente está fazendo uma emenda alterando esse artigo para que essas pessoas não percam o seu direito, né? Então, a gente não pode ao extremo nesse ponto, né, de restringir tudo, mas também não podemos liberar. E como que a gente chegou nesse consenso e vê que realmente muitas pessoas ouvindo, né? Sem dúvida. Na primeira reunião que eles perguntaram, faz 20 anos que eu comprei o sítio, ou recebi dinheiro, e agora eu não vou poder ter mais. Não tem sentido. Então, acho que a gente, ouvindo, que a gente consegue enxergar o olhar da população. E tem vários outros pontos na legislação que a gente está fazendo através de emenda. O prefeito já mandou mensagem corrigindo alguns pontos, e eu acho que nessa semana é um momento decisivo da prefeitura, né, do prefeito Pardini, reunir com os produtores rurais também, se for o caso com as ONGs, para que a gente possa afinar e votar esse projeto na próxima sessão. Independente do rodeio das provas equestres, mas que a gente chegue para votar, eu acho que o que dá sustentação e tranquilidade para o vereador votar é sabendo que todas as pessoas foram ouvidas, que esse tema foi debatido, ele foi esgotado, e todas as possibilidades que eram possíveis estão no projeto, e tudo aquilo que era prejudicial foi retirado. Eu acho que é isso que dá condições para a gente poder votar um bom projeto, pensando no que é bom para a cidade. Perfeitamente. Agora são 10 horas e 9 minutos, ó, tem muita gente conectada conosco aqui, vereador, e muita gente mandando um abraço. A Rosemary está mandando um bom dia, Paulo Renato. Estamos aqui em Avaré, olha lá. Estão lá na EMAPA, lá curtindo lá. A Rose, Avaré tem EMAPA, mas tudo muito bom. Olha aqui o Júlio César, o Clodoaldo Cardoso, o Carlos Pessoa. Um forte abraço ao vereador Paulo Renato. Parabéns pelo trabalho sério na Câmara Municipal e sucesso ao amigo Valério. Muito obrigado, Carlinhos. Olha, o Fábio e a Lilian Oliveira estão aqui, o Paulo e a Alessandra lá do Aquarismo, o Fábio e a Lilian Oliveira estão mandando um bom dia. Então, nossa, tem muita gente, já passou aqui, não tem hora que não dá para a gente poder voltar para trás. Não dá para acompanhar todo mundo. Não dá para acompanhar, são muitas likes aqui, mas ficou um negócio ontem que a cidade já há 2, 3 dias aí veio se comovendo com isso. Ontem era 12:00, 1h já tinha fila na Câmara Municipal. Já tinha fila na Câmara Municipal. E muitas vezes eu passei por ali, né? E a gente conhece todo mundo conhece a gente. Falei, gente, vocês sabem que vão ser votados hoje aí? Muitos nem sabiam que ia ser votado. Para eles foram lá porque ia ser votado. O rodeio pode ou não pode? Sim, não é só isso. Não era isso aí que ia entrar na pauta ontem. Uma coisa muito importante que aconteceu, Valério, nesse projeto,
é que a gente conseguiu mostrar para o produtor rural, para o pessoal da zona rural, para os criadores, para as pessoas que têm animais na área urbana, nesses lugares que a gente acabou de citar, é que eles precisam se organizar. Né? Perfeito. Eles precisam ter uma associação, eles precisam... não é só... E eu disse isso para eles ontem também, né? Não é só se juntar, não é formar um grupo, fazer reunião. Precisa se constituir, né? Precisa de uma associação, precisa ter CNPJ, precisa ter poder de decisão, precisa participar das atividades do governo. E não é só na questão da agropecuária, de criação, não é só... Precisa se envolver como um todo, né? A gente às vezes discute milhões e milhões de reais na Câmara Municipal que vai afetar a vida da grande parte da população, e muitas vezes tem uma pessoa na sessão, geralmente é o funcionário da secretaria, né? Uhum. E nesses últimos dias a gente tem tido milhares de pessoas acompanhando um tema, porque as pessoas nesse projeto começaram a sentir que isso afeta a vida delas. Então nós precisamos ter a consciência que tudo que é discutido na Câmara afeta a vida das pessoas, e nós precisamos que a população participe, que ela dê sua opinião. Hoje nós temos a TV Câmara, um grande instrumento que as pessoas podem olhar qual a atitude do seu vereador, né, como cada um está trabalhando, o que realmente está sendo decidido na Câmara, como ela pode opinar, né, como ela pode questionar o vereador, como está sendo feito o trabalho do Executivo, o que nós estamos recebendo, o que nós estamos votando. Eu acho que essa consciência não pode ser apenas da causa animal, ela tem que ser da saúde, ela tem que ser da educação, ela tem que ser da segurança, né? Porque envolve a vida de todos nós. Então nós precisamos ter essa consciência em várias situações no município de Botucatu. E aí, com certeza, se a gente tiver essa participação, esse engajamento, cada dia nós temos uma cidade diferenciada, mas a gente perder esse foco, né, perder a participação, certamente a gente não vai conseguir evoluir, né, com esse conteúdo que nós temos em Botucatu. Então, acho que é importante a participação e conscientização das pessoas em todos os temas que são discutidos na Câmara, de tudo aquilo que vem da Prefeitura, do trabalho, do poder público em si. Né? Eu acho que nós temos que participar de tudo, e você tem feito muito bem isso, discutir temas todos os dias. Aqui você traz algum bom tema para discutir, para levar informação para a população. Hoje, a internet é o meio mais rápido de você buscar informação, e a gente tem tido em Botucatu, na internet, pessoas com conteúdo, levando informação importante. Né? A gente tem muita besteira na internet. Nossa, né? Senhora! E aí, quando você traz um programa com conteúdo, que você traz pessoas para discutir diversos temas, você está levando boas informações e levando conteúdo para a população que realmente vai afetar a vida dela, para que ela crie essa consciência. Um dia a gente recebeu, a gente estava falando de políticas raciais, a gente recebeu um professor de São Paulo, né, que discute essa questão. E ele foi muito sábio numa fala dele. Ele falou assim: a internet ela é um meio extraordinário de informação, de buscas. Ele falou, mas a gente tem que ver também que a internet ela dá poder a alguns idiotas. Né? E por que eu falo isso? Exatamente Perfeito. Da discussão que a gente estava falando. Daquele que entra para agredir, que não tem argumento, que vai xingar a mãe do outro, que vai falar que o outro não tem nível, e ela dá voz a essas pessoas. Então, são essas pessoas que a gente tem que tirar do foco, né, para aqueles que realmente estão engajados. Que não estão engajados com nada do assunto. Apenas agressão. Né, e nós estamos engajados com os interesses da cidade. E eu falo, nós não é a Câmara, não é o Executivo Legislativo, é nós, todo cidadão, você, cidadão de bem. Cidadão de bem, com cidadão certeza. De bem tem essas ferramentas para trabalhar. Eu acho que a gente tem que trabalhar cada dia mais nesse sentido, e puxando e remando para o mesmo lado. Quando a gente divide, o problema fica para todo mundo. Ontem estava no jornal, como vocês disseram, vocês receberam muitas ameaças, e eu também recebi aqui, né? Qual seria o meu lado, qual seria a minha posição entre o que seria julgado de noite. Falei, gente, muitas vezes vocês não estão entendendo que vai ser julgado. Não vai ser julgado na noite lá, se vai poder existir o rodeio ou não. Mas eu vou fazer uma pergunta. Uma senhora disse aqui para mim, mandou aqui no nosso Facebook, que ela tem um cachorro que ela pagou R$4.000, certo?
e que ela leva o cachorro todo dia para passear, que ela leva o cachorro para fazer isso, leva o cachorro para fazer aquilo. Aí eu perguntei para ela, a senhora leva o cachorro no colo, ele vai solto ou ele vai numa coleira? Falou, não, ele vai numa coleira. Isso não é maus tratos para o seu cachorro? Pois é. Isso não é maus tratos. E se ele quiser ir para a direita, a senhora puxa ele para a esquerda. Se ele quiser sair correndo, a senhora vai segurar. Cada animal tem o seu comportamento. Então tem o seu adestramento. Tem animal que é adestrado que você pode andar com ele sem coleira. Sem dúvida. Né? E hoje tem os animais de grande porte aí que são tratados por grandes veterinários. São animais, como a gente disse, de milhões de reais, que eu acho que o cara não vai investir um milhão de reais num boi para pôr na arena para meter a espora nele e chegar no final da prova, o animal está perdido. Valério, e sou a favor também do direito dos animais, para quê? Para que se tome conta, mas com gente com consciência. Exatamente. Eu acho que, e essa fala sua, por exemplo, a gente vem durante um bom tempo, né, as pessoas elas começam a achar que os animais não têm instinto e começa a querer humanizar os animais, né, os animais domésticos principalmente. Muitas vezes as pessoas querem que o animal tenha o mesmo comportamento ou às vezes de uma criança, né, e eu vejo isso em casa. Nós temos uma cachorra, uma Gold, meu filho tem 10 meses, então ele é apaixonado, o relacionamento dele com o animal é muito, muito grande. E realmente é um membro da família. Mas às vezes a gente manda para o pet shop para banho, né, toda semana, e muitas vezes a gente começou a perceber, coloca-se alguns lacinhos, algumas presilhas, e ela voltava extremamente incomodada. Né? Olha aí. Enquanto não tira, né, minha esposa logo que chegava e depois passou orientação para que não colocasse, porque ela ficava extremamente irritada, né, e você estressa o animal, porque você está colocando alguma coisa que não é não é dele, não é né? do instinto dele, não faz parte e na verdade a gente está colocando para ficar bonitinho, de repente para tirar foto, não é do instinto do animal, né? E ele não gosta, e ele mostra imediatamente que aquilo não está te fazendo bem. Então é essa sensibilidade que a gente tem que ter, né? De respeitar o instinto de cada animal, seja o gato, o cachorro, o cavalo, né? A gente tem que ter quem realmente gosta do animal, que ama, protege e respeita o seu instinto. Então é com esse conceito que a gente vem discutindo esse projeto de lei, né, de todas as pessoas, porque todos têm sentimentos pelos seus animais, seja aquele que cria o cavalo, aquele que cria o gatinho, o passarinho, né? Todo mundo tem o respeito, a adoração por esses bichos. A gente quer a proteção de uma forma integral e não apenas uma visão de um lado. Eu acho que a gente está sendo bem encaminhado, as pessoas estão sendo respeitosos, as pessoas das ONGs realmente que fazem um trabalho sério têm tido a condição de conversar, têm respeitado a opinião dos outros, o pessoal que a gente fala do rodeio, das provas, tem sabido conversar, vem trazendo propostas coerentes, né? Então eu acho que essa discussão que tentaram jogar na internet um contra os outros, acho que isso não existe, não é o perfil do Botucatu, como você muito bem disse. Eu acho que o que fica para nós nesses últimos dias é a lição das pessoas que realmente querem o bem-estar animal e querem trazer daqui a alguns dias um excelente projeto para Botucatu. Eu não tenho dúvida. Vereador, eu sei que o senhor tem um tempo escasso, o senhor está uma correria e tem mais reuniões aí. Agora são 10h19. Olha, tem mais gente conectada conosco, né? O nosso querido professor Argeu Neto também está aqui. Eu quero deixar aí os microfones e deixar já aberto o convite para que o senhor possa vir um outro dia com mais tempo para a gente poder continuar debatendo esse assunto, né? Que eu tenho certeza que vai se desenrolar essa semana, que na próxima semana seja extinto esse assunto, seja resolvido e cada um vai tomar conta do seu animal. Sem dúvida, Valério, acho que isso é importante, a gente precisa resolver esse assunto, nós temos tantas outras demandas, outras matérias para ser discutida e a gente precisa superar esse assunto, né, de forma bastante coerente. Então, deixar aqui um abraço para todo mundo que participou, que está aqui com a gente, ouvindo, né, convidar a população para mais essa semana para que a gente possa discutir de forma acertada, com grandeza, com respeito, com opiniões
podem ser opiniões fortes, pode ser, mas respeitando a posição do outro para que a gente possa ter um consenso nessa questão. Parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho, me coloco à disposição. A gente estou indo agora para a Câmara, a gente tem mais um pouco de discussão, nós ficamos ontem até as 2 da manhã debatendo esse tema, e hoje a gente continua trabalhando em tantas outras atividades que a gente tem. Tem um parecer para fazer agora, que trata de habitação, e a gente está lá porque é importante também. São outras matérias que tem que seguir. Que a gente tem que seguir para o bem-estar das pessoas. Então, obrigado, que Deus abençoe você. Deixa um abraço aqui para todas as pessoas que nos acompanham. Eu que agradeço mais uma vez, vereador, meu querido amigo Paulo Renato. Seja muito bem-vindo. Como eu disse, a porta da rádio está sempre aberta. Gente, muito obrigado à companhia de todos vocês hoje, né? Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado ao vereador por ter aceito. Uma polêmica veio aqui, discutiu, passou o que ele tem que passar, e esperamos que essa semana todos aqueles que são envolvidos possam ir até a Câmara, montar suas comissões, e segunda-feira seja votado e que esse assunto seja encerrado, e que não leve para o lado da ofensa, né? Ofensa não leva a nada. Eu acho que antes de você ofender qualquer outra pessoa, coloque-se no lugar dela. Primeiro lugar. Ofender pai, ofender mãe, ofender família, isso não leva a nada. Isso daí foi, acho que lá no século passado, acho que nem lá não existia, porque se ofendesse, lá morria. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até na hora do nosso jornal. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.